Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o detox, né, o que aconteceu também no grupo, e também a gente vai falar especificamente da questão da suplementação em alguns alimentos que podem ajudar, né? Não dá para a gente começar esse bate-papo sem falar o que é detox, porque a gente tem muitos mitos, né, quando fala-se de detox. Pensa-se numa dieta muito restritiva em termos de valor calórico, pensa-se numa dieta que seja à base de sopa, líquido, né? E o suco é isso que normalmente a gente conhece como detox. Então, vou mostrar um caminho aí diferente, né? Na verdade, é a gente otimizar o trabalho do fígado, já que ele é responsável por 60% desses processos. E aí, logo em seguida, eu vou apresentar como é feito o acompanhamento nutricional, o ciclo das deusas. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa em detox, o que é, tá? Então todo mundo está sujeito a toxinas, principalmente dependendo do ambiente que a pessoa vive e também do estilo de vida. Então, o fator ambiental é super importante. Nós temos nossos sistemas de detoxificação, são sistemas fisiológicos, né? Então, nosso corpo já trabalha para isso. Claro que se a nossa nutrição não é adequada, esse sistema de detox vai ser muito mais congestionado, vai ser muito mais trabalhoso para o nosso corpo. Então, o detox é simplesmente, tá, transformar as substâncias, as toxinas que ficaram acumuladas no nosso corpo, e geralmente eles se acumulam nos nossos tecidos de gordura, e fazer com que essa substância seja solúvel em água para ser eliminada. Esse é o processo, esse é o objetivo da detox, tá? Que toxinas que são essas? Então, poluentes ambientais, pesticida nos alimentos, aditivos, resíduos de panela, né? Panela de alumínio, creme que a gente usa, plásticos, então componentes plásticos. Mas eu uso um plástico que é livre de bisfenol A. A gente tem outros tipos, tá? A gente tem outros tipos de fitalatos. E qual é o problema dessas substâncias? O problema dessas substâncias é que eles repercutem no nosso bem-estar, né? Então, ele aparece na forma de sintomas, isso atrapalha todo o nosso metabolismo. Eu vejo aqui que a predominância é mulheres. Então, o que acontece, gente? Esses resíduos, eles começam a atrapalhar o funcionamento do nosso corpo. E por que atrapalha? Justamente porque eles funcionam como se fossem falsos hormônios, tá? Então, assim, cada função no nosso corpo, tá? O hormônio, ele se liga ao receptor para ele funcionar, tá? Só que acontece, então imagina um hormônio feminino, imagina um estrógeno que vai se ligar no receptor para a gente funcionar, a gente está bem, a gente está aí animada, não ter problema de sono, conseguir fazer atividade física, não ter dores, tá? Aí vem essa substância, essa toxina, que a gente chama de xenobiótico, e se liga nesse receptor, impedindo que esse hormônio, por exemplo, se ligue, tá? Então, isso é muito complicado e aí atrapalha todo o funcionamento. Inclusive, isso também repercute no nosso emagrecimento, porque também atrapalha os hormônios de emagrecimento. E às vezes a pessoa tem, até no dia a dia, ela faz uma restrição calórica muito grande, mas ela não consegue emagrecer, tá? Porque está acontecendo tudo isso no corpo. Então, a gente, na verdade, tá, vai fazer justamente uma detox para fazer com que se elimine. A gente fez um protocolo detox de 7 dias no WhatsApp. O objetivo foi dar uma luz, né? Acender. Claro, 7 dias vai resolver todos os problemas? Claro que não, gente, tá? Foi um experimento. Como é que funciona isso, né? Quero entender um pouco mais o que é esse detox. O detox, ele faz parte de uma estratégia nutricional, né? Assim como a gente trabalha, por exemplo, com uma estratégia cetogênica, no qual a gente diminui a quantidade de carboidrato, uma estratégia de jejum intermitente, tá? Então, o detox também é uma estratégia. Quando a gente pensa no detox, a gente não pensa no detox para a vida, a gente pensa no detox. Estratégias são pontuais. Então, a gente vai pensar de forma muito pontual, tá? Como é que eu sei que eu estou no momento de fazer uma detox? Não estou conseguindo emagrecer, estou inchada, tenho dor de cabeça, tenho dor nas articulações. A dor de cabeça é aquela dor, principalmente, que você tem uma sensibilidade à luz.
Quando você se sente inchada, pode ser inchaço de corpo inteiro, ou você sente inchaço nas extremidades, né? Mãos, pés, você aperta a pele e aí não volta, né? Sabe aquela questão, assim, você aperta, principalmente tornozelo, às vezes tem a questão no final do dia, pessoas trabalham muito tempo de pé, essa perna tá meio inchada, mas tem pessoas que não teriam motivo aí e se sente muito inchada, tá? E aí tem outra questão também, gente. Às vezes a pessoa fala, eu tenho intestino, até que meu intestino funciona direitinho, mas eu sinto muitos gases, então isso também é uma sintomatologia, tá? A acne também, ó, pus aqui vários, tá? A memória e concentração que começa a ficar ruim, problemas de pele, aftas, né, com grande frequência, irritação, hiperatividade, alteração do sono, isso são todos sinais que alguma coisa não está bem. Inclusive, alguns metais pesados que a gente encontra em peixe, né? Então, às vezes a gente, eu como peixe porque peixe faz bem para a saúde, tá? Faz mesmo, tá? Mas muitas vezes, por exemplo, peixe cação, né? Cação é um peixe, assim, em termos de sabor é maravilhoso, mas é um peixe que tem uma concentração muito grande de mercúrio. E aí, todo esse excesso, aí a pessoa come cação, sei lá, 3 vezes por semana. Claro que ela vai ter um excesso de mercúrio, tá? Então, quando a gente pensa nesse processo de detox, a gente quer minimizar esse problema aí de saúde e, consequentemente, as consequências, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem vários sistemas, né, no nosso corpo que é responsável pela detox, mas a grande predominância é o fígado, em torno de 60%, e do intestino, 20%. Tá? Tá, então se o fígado responde por 60%, vocês concordam que eu tenho que cuidar desse fígado para que ele faça um processo de detox? Se minha alimentação é deficiente de nutrientes, se eu bebo muito álcool, né? Se eu tomo remédios de forma desnecessária, ou de repente eu passei por um tratamento, infelizmente tem situações da vida que a gente, né, tem que tomar às vezes uma sobrecarga de medicamentos, mas a gente tem que ficar muito atento com a alimentação para a gente, o que a gente consegue controlar, a gente fazer, né, mesmo, né, ser essa autora para evitar esses problemas. E o intestino é a mesma coisa, gente. Se o intestino não está funcionando adequadamente, a gente vai sentir diferenças, tá? A gente já vive num ambiente, o ambiente por si só, tá? Por mais que você fale, mas eu moro ali, sei lá, no interior, minha casinha numa chácara, tá? Mas mesmo assim é muito difícil de não ter interação nenhuma, tá? E aí, para completar essa questão do detox, a gente tem também o estresse. Então, junta o estresse, né? Essas toxinas, junta a falta de nutrientes, a má alimentação, e aí eu vou fazer com que eu aumente a permeabilidade intestinal. O que é isso, gente? O nosso intestino, ele é como se fosse um bando de tijolinho. Imagina um tijolinho e você tem ali o cimento que liga cada tijolinho, tá? Essa ligação protege a entrada de partículas, a entrada de micro-organismos que não são adequados, tá? A partir do momento que eu tenho uma alimentação inadequada, uma alimentação cheia de toxinas, aditivos, corantes, né? Eu vou fazendo com que esse cimento vai ficando esburacadinho, tá? E aí, ó, eu aumento, facilito a passagem de substâncias que não são adequadas. Então, aumento problemas de rinite, sinusite, eu atrapalho a produção de serotonina, sendo que 80% da serotonina produzida no intestino é responsável pelo bom humor, tá? E começa a ter uma série de problemas, tá? Nesses mecanismos de detox aí no intestino, tá? Outra coisa, estresse. Falta alimentação inadequada, mais toxina, eu posso inflamar meu corpo, tá? A partir do momento que eu inflamo meu corpo, a gente fica muito mais fácil, tá? A ter problemas em relação à imunidade. Então, eu fico muito mais suscetível a ter problemas. Então, sabe aquela pessoa que tá... Eu conheço gente no meu círculo que, assim, né? Claro que eu não posso querer impor a nutrição para todo mundo, mas eu conheço gente do meu círculo que está constantemente doente, a imunidade sempre está no chão, tá? Má alimentação, estresse, falta de gerenciamento de estresse, né? Porque como eu falo, não adianta a gente pegar, tipo assim, não vem estresse, né? O estresse vai vir, mas a gente tem que ter mecanismos. Qual é o grande problema do estresse, né?
Vocês já ouviram falar sobre o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, quando a gente, antigamente, né, quando era o homem da caverna, ele liberava cortisol, tinha situação de perigo, de estresse, tem o cortisol, você sai correndo. Hoje a gente não fica, a gente não sai correndo, a gente fica na frente do computador trabalhando e é o tempo todo, estresse, 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 tá? O corpo fica inflamado, gordura inflamada, gente. Olha, tem gente aqui que já foi minha paciente. Gordura inflamada, a gente tem dificuldade de removê-la. Então, assim, eu tô comendo pouco, mas tá comendo tudo errado, tá? Não é o déficit calórico por si só que vai resolver. Por isso que às vezes eu fico um pouco reticente quando as pessoas abaixam aqueles aplicativos para ficar contando calorias, ou faz a dieta dos pontos, ou sei lá. Não adianta nada, gente. Eu posso comer, por exemplo, 1.000 calorias, mas uma qualidade nutricional péssima e não emagrecer. Eu posso comer 2.000 calorias, uma qualidade muito boa. Eu ativo todos os meus sistemas de utilização de gordura, de preservação de massa muscular e, consequentemente, eu começo a emagrecer. Tá? Então, por isso que quando a gente faz ainda mais um detox, as meninas, até se tiver alguém aqui que já fez detox comigo e escrever, tá? Vou puxar a orelha das meninas lá no grupo, depois eu conto para vocês sobre esse grupo. Eu queria o depoimento delas mesmo. Então, assim, elas relatam que tem mais energia, porque a gente não faz déficit calórico. Tem algumas restrições, o protocolo do detox, não vou mentir para vocês, tem algumas restrições, por isso que ele é feito em 21 dias, né? Porque aí você quer sair, você quer tomar um vinho e no detox não comporta, você quer tomar café e no detox é sugerido que não faça uso de cafeína, tá? Mas é um período. Mas a gente tem lá, tem fruta, tá? Tem batata, tem arroz, tá? Tem macarrão sem glúten, né? No momento do protocolo detox, mas tem. Então, tudo isso a gente vai fornecer, tá? Então, se o corpo está inflamado, como eu falei para vocês, a gente tem dificuldade de utilizar a gordura. Tem outra questão, gente. A gente provar que vocês devem ter ouvido falar, né? Hoje a gente está num mundo de muitas informações da resistência insulínica. Então, a insulina tem dificuldade de se ligar no seu receptor com o corpo inflamado e levar, né, o carboidrato, por exemplo, que vai virar glicose, que vai virar açúcar, para a célula ter energia. Então, muitas vezes ela não faz e começa a acumular na forma de gordura. Tá? Por isso que aí você começa a estimular a insulina, mas ela não consegue fazer o trabalho adequadamente, porque tem uma resistência, tem uma inflamação do corpo. Então a gente tem que trabalhar a causa. Como é que eu vou fazer um déficit calórico simplesmente se eu não estou trabalhando a causa, tá? E a gente também tem outra questão, tá? A nossa célula de gordura, imagina lá, sua célula bonitinha de gordura, ela tem um fator de proteção, tá? Para evitar que ela fique inflamada. Esse fator de proteção chama adiponectina. Só que quando a pessoa está muito inflamada, é como se essa adiponectina tivesse dificuldade de ser produzida para proteger essa célula de gordura. E ela fica mais inflamada. E aí, mais uma vez, você não vai utilizar essa gordura. Então, às vezes, você fala assim, gente, eu não sei mais o que fazer, eu estou fazendo exercício feito uma louca, eu estou comendo pouco, mas está faltando nutrientes aí certos para a gente organizar aí o seu corpo, tá? Na verdade, assim, quando a gente pensa em alimentação e processo de emagrecimento, aqui eu estou falando processo de emagrecimento, mas pode ser processo hormonal para sentir menos sintomas da menopausa, tá? Então as pessoas, eu falo para todo mundo, eu falei, gente, já estou na beirinha da menopausa, mas assim, eu não sinto sintomas. Porque tem toda essa questão de adequação da alimentação, tem adequação de suplementação, que ajuda, a gente tem vários recursos hoje em dia. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho, tá? E aí, gente, quando a gente pensa, porque é detox ao mesmo tempo, é simples e não é, tá? O detox, a gente tem várias fases no corpo. Então, vamos pensar no fígado, que é responsável por 60% dessa detox. Então, a gente tem a fase que a gente vai ativar aquela substância, né, que está no tecido de gordura. Então a gente ativa, a gente transforma para fazer com que ela se transforme em uma substância fácil de ser eliminada. No xixi, nas fezes, na urina, nas lágrimas, tá?
Então a gente tem que tornar. Então, para essas fases, eu preciso de nutrientes. Ó, vou elencar alguns nutrientes aqui para vocês. Vitaminas do complexo B. Então, vitamina B1, B2, B3, tá? Pirodoxina, vitamina B6, tá? Ácido pantotênico, vitamina B5, são uma série de vitaminas no complexo B que eu preciso, que o fígado vai requisitar para fazer essa transição, tá? A gente tem os aminoácidos de cadeia ramificada, também chamada BCA, a gente tem o selênio, a gente tem o cálcio, o zinco, a vitamina E, a gente tem algumas substâncias ativas dos alimentos. A gente tem uma substância, por exemplo, no alcachofra. Eu sei que o alcachofra não faz parte da nossa rotina, tá? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando na forma de suplementação, tá? A gente tem a silimarina, tá? É uma substância dessa alcachofra, né? Para quem não quer usar o suplemento, tem que comer alcachofra, mas assim, não é um alimento tão acessível e também o custo também não ajuda muito, então eu já acabo usando esporadicamente, mas dá para fazer a suplementação, tá? Tem o picogenol, então o picogenol também é uma substância, um suplemento, tá? A gente usa na forma de suplemento também. Então vocês vão anotando aí que eu falei que essa aula são alimentos e suplementos, tá? Picogenol eu encontro no pinheiro, tá? A espécie pinheiro manso, encontro nas frutas vermelhas, na casca da uva, aquela uva mais escurinha, tá? No cacau, mas cacau, gente, não é chocolate ao leite, tá? Não vem com essa. Ai, a Nutri falou, tá? Não vem transformar as minhas palavras. É o cacau, chocolate 70%, tá? Aquele cacau que você tem até o chocolate lá do Padre 100%, né? Mas não vale usar com leite condensado, né? Fazer o brigadeiro com 100% de cacau, até vale, né? Vale sim, né, Regina? Vale desde que a gente tenha moderação e no momento certo, não no momento do detox. A gente tem a coenzima Q10, a gente tem um alho, então alho é muito fácil, gente, tá? Alho, quando a gente tem um alho mais cru, tá? A gente consegue ter acesso, porque assim, o alho tem uma série de substâncias detox, tá? Tem várias. E no alho cru a gente consegue ter acesso. Ah, mas eu faço refogado, não serve? Serve também, tá? Mas se você tiver a oportunidade de usar alho cru também é interessante, tá? Cebola, principalmente a cebola roxa, as brássicas, eu comentei num grupo de detox das brássicas. O que são as brássicas, gente? Ela tem algumas substâncias que ajudam muito, inclusive essas brássicas, elas são preventivas do câncer, tá? Não tô falando que ele cura, tá? Elas são preventivas, tá? Brássica a gente encontra no brócolis, a gente encontra nas couves de forma geral, couve manteiga, couve de bruxelas, né? Couve-flor, a gente encontra no nabo, rabanete, na rúcula, tá? Nos repolhos, repolho roxo, o repolho aquele branco, tá? Então, são alimentos muito fáceis da gente ter acesso, tá? Que vocês podem estar incluindo no dia a dia. É importante se preocupar também com a cocção, né? Esses alimentos, para a gente preservar as propriedades deles, a gente a gente brinca, né? Dá um susto, né? Você põe ali ou faz um vapor, que aí você consegue preservar mais ainda, mas quem não tem como fazer no vapor, né? Tem aquelas panelinhas que você põe água embaixo e faz um vapor, ou você faz uma cocção muito rápida, a água ferveu, você deixa meio al dente mesmo, né? Ali você vai deixar uns 8, estourando 10 minutos, tá? Com fogo não alto, tá? Então essa é uma possibilidade também, gente. Glutamina, aí é um suplemento, a glutamina trabalha muito na questão da permeabilidade intestinal, então vocês podem estar usando. A gente tem um chá verde é maravilhoso, tá? Chá verde tem um pouquinho de cafeína, mas o efeito dele é tão benéfico que a gente acaba utilizando também nos processos de detox. A gente tem a curcumina, que é aquela raizinha amarela, a curcumina nunca esteve tão em alta, tá? Então, a cúrcuma, né, que é a raizinha, que é açafrão da terra também, só que o açafrão da terra também tem outra questão. A gente não pode, tem gente fala assim, eu faço arroz com açafrão. Só que assim, que momento você pôs o açafrão? Desde o começo ali que eu refoguei, pus a água ali para cozinhar e já pus o açafrão. Ela se perde muito rápido o calor. Então, nas preparações, eu aconselho vocês utilizarem no finalzinho da preparação para manter a propriedade. Tem uns shots, né, que a gente pode fazer de manhã ou à tarde, e você também pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, que é fonte de pepirina, e que aumenta muito a absorção dessa curcumina da cúrcuma, tá? Então, esses são os elementos mais importantes.
Também é importante acrescentar aqui, quando a gente fala de detox, detox é um estilo de vida, gente. Então, estilo de vida inclui, inclusive, os produtos que você utiliza, o tipo de maquiagem, tá? Como é que você gerencia o estresse? Como é que é a sua relação com as ondas eletromagnéticas? A gente falou isso no grupo também, tá? Tem alguns trabalhos que falam, né, que nem é aconselhar você dormir com o celular do lado da sua cabeça, né? O tempo de exposição no computador, tem algumas coisas que não tem como, né, gente? Não adianta a gente ficar numa bolha e a gente precisa de computador. Tem pessoas que não usam micro-ondas, mas a gente sabe que é um facilitador, tá? Então a gente procura, assim, não se expor o tempo todo, tá? Porque a gente já tem um grande estímulo, então isso também influencia. E a gente tem uma atividade que gerencia também o nosso estresse, né? Antes de fazer essa live, eu dei um pulinho aqui. Hoje eu estou em Caraguá, atravessei a rua, fui pôr um pouquinho o pé na areia e para dar aquele up assim pro dia, né? Pra gente, porque hoje eu trabalho até tarde. Então a gente vai encontrando, ai, mas eu tô na cidade, gente. Senta um pouquinho, faz um escalda-pés, faz um chazinho, ó. Tô com meu chazinho aqui, ó. Chazinho para mim é uma fonte de ritual assim incrível, tá? Às vezes dá aquela vontade louca de comer doce, eu faço chazinho, fiz o chazinho, ai, deu uma acalmada aí no coração. Aí às vezes não, né? Às vezes tá com vontade mesmo e você vai comer, tá? Mas é uma vontade consciente, não pode ser uma vontade de advindo de um estresse, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Bom, eu separei aqui para vocês alguns alimentos, temperos e suplementos que detoxicam, tá? Que aí vocês podem estar anotando também, né? Alguns eu já citei, mas eu vou fazer um resumão aqui, tá? Então quem tiver papel e caneta aí já faz as anotações. Então a gente tem a cúrcuma, a gente tem o gengibre, a gente tem o alecrim na forma de tempero, ou mesmo na forma de chá. A gente tem a pimenta preta, o orégano, tomilho, sálvia também para a mulherada que está aí de TPM também. Tem o cardamomo, que no chá é uma delícia, ou mesmo em algumas preparações, né? A cultura indiana usa bastante. Tem as brascas, que são os brócolis, as couves, né? A rúcula, rabanete, nabo, que eu falei para vocês. A gente tem as frutas roxas, o limão, tá? O limão também é muito potente, principalmente a casca do limão, tá? Tem os terpenos, que também são princípios ativos que têm um poder muito grande nessa questão da detox, mas ele por si só não resolve, tá, gente? Não adianta fazer água com limão de manhã e o resto da alimentação e o final de semana ser uma tranqueira, tá? Isso é ilusão, tá bom? A gente tem também, que vocês podem fazer na forma de infusão, cravo, a canela, o alho que eu falei para vocês, a cebola roxa, o própolis também. O própolis é bem interessante para ser utilizado no shot, também tem esse papel no detox. E também vocês pegam o própolis verde, ele tem um papel bem interessante aí no fortalecimento da imunidade, tá? A espirulina, que vocês encontram na forma de cápsula. Eu gosto de comprar ele na forma de pó também. Aí eu uso em suco, tá? Eu uso suco, uso em shakes de proteína também. A clorela, tá? A clorela, principalmente para quem é vegetariano, também ela é fonte de vitamina B12. A gente tem o aloe vera, tá? Esses são alguns que a gente pode falar. Eu queria contar para vocês duas coisas, tá? A questão do desafio, e eu queria também apresentar o ciclo das deusas, que é uma das estratégias dentro do ciclo é o detox, tá? Então, como eu falei no começo, a gente fez o desafio de 7 dias, que foi o desafio detox total. O desafio foi relacionado à vitalidade positiva. Então, claro que cada desafio eu vou trabalhando algumas coisas diferentes e vou elencando algumas coisas. Como eu falei para vocês, são 7 dias. É só a pontinha ali do iceberg, o começo, tá? Mas eu tenho certeza para aquelas pessoas que realmente aderiram, elas já começam a sentir menos cansaço, menos dor de cabeça, menos inchaço, o intestino começa a trabalhar melhor. Então, a gente trabalhou muito a questão da vitalidade positiva. Então, eu coloquei desafios relacionados à hidratação, ao ciclo circadiano, com ênfase no sono. A gente falou o que precisava melhorar, então
foi apresentada uma balança da alimentação para a gente ver se a balança pende mais para os alimentos saudáveis ou menos saudáveis, e aí dá um direcionamento para elas, em que atitude, em que tipo de comportamento elas teriam que focar. A gente também fez um questionário para avaliar o nível de toxicidade, que isso também é importante. E aí eu apresentei até uma resposta para elas, 50% delas apresentaram acima de 50%, né, do que a gente propôs lá. É um questionário de 22 e a maioria estava quase acima de 50% dessas questões, tá? Apenas 25% estavam em níveis aceitáveis, tá? Então é bem preocupante para a gente perceber, né, essa questão do nível de toxicidade. A gente falou muito dos alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que praticamente inventados, e os que não são tão processados, minimamente processados, como queijo, leite, tá? Que no protocolo detox também a gente tira. Mas como era um detox mais leve, 7 dias, foi sugerido, tá, a exclusão de alguns alimentos. A gente focou também no excesso de sódio, tá, para evitar, para diminuir um pouquinho essa inflamação do nosso corpo, o excesso de óleo e também o excesso do açúcar, tá? A gente falou também um pouco da saúde mental, do gerenciamento de estresse e hoje seria o desafio 7 para elas, que é justamente, né, foi proposta uma lista para elas, mas para a gente focar um pouquinho nessa observação de alguns alimentos que são importantes serem incluídos. Nossa, gente, a gente foi em 7 dias e foi bastante coisa, né? Só quando a gente põe no papel que a gente consegue aí visualizar o quanto que a gente fez, né, nesse tanto, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, essa é a ponta do iceberg. Eu queria apresentar para vocês como é o ciclo das deusas, que é um acompanhamento nutricional. Eu não, assim, eu tenho consulta avulsa, mas as mulheres que me conhecem sabem que eu gosto de fazer um acompanhamento nutricional, porque eu preciso trabalhar uma série de etapas para o corpo funcionar e ele conseguir emagrecer e sair do efeito sanfona. Então a ideia é essa, tá? E geralmente as pessoas trazem muita informação, né? Tem aquelas que precisam reduzir um pouquinho de peso, tem aquelas que precisam reduzir um pouco mais, tá? Mas a ideia é a gente fazer um plano alimentar que se adequa ao seu estilo de vida, que você tenha prazer e que a gente utiliza como estratégia sim, como um detox, que não vai entrar doce, mas é um período de 21 dias. A gente vai trabalhar muito essa questão de trazer a consciência no comer, de você respeitar o seu corpo. Para o pessoal que me conhece já há um tempo, eu também sou sexóloga e trabalho muito a questão da autoestima, de você se olhar, de você se reconectar, principalmente com a sua ciclicidade, tá? E aí eu faço uma relação com os arquétipos femininos e para a gente respeitar, né? Quando a gente está um pouco mais cansada, tem que diminuir um pouco o ritmo de vida, diminuir um pouco a atividade física. Quando de repente a gente tem um ciclo, né? Uma fase ali que está mais para reduzir peso, então tudo isso a gente vai ajustando, tá? Então a gente vai trabalhar não só a questão de simplesmente ter um cardápio, então as minhas gostas sabem que eu gosto de trabalhar ferramentas e que a gente pensa sobre atitudes, a gente vê formas de melhorar, né, a nossa relação com a alimentação. Na verdade, assim, eu acho que isso resume tudo, é a forma que a gente vai trabalhar a nossa relação com a alimentação e o resto é consequência, tá? Então não adianta eu só ficar tipo assim, ponho, né, esqueci que você põe no cavalo, só olha para um lado e tem uma série de coisas acontecendo na vida. Então a gente vai trabalhar de forma bem integrativa, tá? Bom, a gente vai trabalhar de 90, tá? A média são 90 dias. A gente trabalha em 4 consultas. Então, essas consultas, elas têm um intervalo aí de 21 a 30 dias, dependendo do que eu vou sentindo com vocês também. A gente vai fazer algumas tarefas também, interconsultas. E a gente também tem um check-in, né? Pode ter o check-in de 2 a 3 check-ins aí da Nutri no meio aí do caminho para ajudá-las, tá? Então, a gente tem aí as 4 consultas mais os check-ins também. Então, por isso que é um acompanhamento, tá? Bom, eu queria colocar para vocês algumas provas sociais, né? A gente está batendo um papo aqui. Por mais que você esteja aí quietinha, é como se a gente tivesse uma grande egrégora aqui.
de mulheres, e os homens também são super bem-vindos também, tá? Então eu vou falar aqui alguns relatos de algumas pessoas que participaram, tá? Principalmente da parte do detox, tá? Então aqui, olha, uma delas colocou: mãos e pés desincharam e meu intestino está trabalhando todos os dias. Fato inédito na minha vida. A outra colocou: comi pizza ontem. Nunca apreciei tanto, pedacinho por pedacinho. Nem pesou na consciência, tá? Então, pizza pode. Apesar de ter tido gripe e alguns compromissos em hora de refeição que me tiraram do plano, uma semana de pate, 1,5 kg a menos. Com certeza de que tomei a decisão certa. Essa aqui ela já estava logo no comecinho do ciclo dela. A outra: não pense em dieta. Penso num comportamento para alcançar resultados, mesmo que demore e que a gente erre um pouco no trajeto. Logo fará parte dos nossos hábitos adquiridos. Eu achei lindo esse depoimento dela. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, como que a gente faz? Então, primeira coisa, vou contar tintim para tintim, até para as pessoas que nunca passaram, para conhecer, tá? Então, a pessoa, ela vai fazer um agendamento, ela vai receber um pré-questionário para eu conhecer, e nesse pré-questionário tem o questionário das deusas, tá? Para eu ver como é que está o balanço hormonal. Ah, Nutri, mas eu não menstruo mais, não tem problema. Toda mulher tem a sua ciclicidade, né? A mulher que não menstrua, eu falo que entrou na fase sábia, que ela deu tanto para o mundo que agora é a hora dela receber com tranquilidade, muita qualidade de vida, tá? Então não, a vida não acabou, tá, gente? Entrou na menopausa, a mulher ela fala: ai meu Deus, e agora? Ai, minha libido, já dá jeito em tudo isso, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então aí vocês vão preencher esse questionário. A gente vai, essa consulta ela pode ser online, pode ser presencial. Eu atendo gente do Brasil inteiro e tem umas perdidas aí fora do Brasil também, tá? A gente faz online. Os indicadores não é só medidas, tá? Não é só dobrinha, mas de qualquer forma vocês recebem um protocolo para tirar as medidas de vocês quando é feito online. Ai, mas eu queria saber uma porcentagem de gordura. Gente, o foco não é só porcentagem de gordura, é muito mais. E isso vocês vão aprender comigo, tá? O céu não é o limite, tá? É muito mais, tá bom? Então a gente vai trabalhar. Então tem formas da gente avaliar. Vocês aí, eu vou fazer um plano alimentar com vocês, eu vou conversar com vocês, a gente vai combinar tudo, porque você vai falar assim: ah, não, Nutri, desse jeito não dá, acho que eu não vou aceitar. Então vamos ver a forma que você consegue. Então, tudo isso a gente vai conversar de acordo com o questionário de vocês. Eu vou identificar a necessidade de suplementação ou não. E a gente faz o acompanhamento, tá? O plano alimentar de vocês fica num app, é um app bem interessante chamado Web Diet. Nesse app, vocês têm um plano, vocês têm as metas de vocês vão ter tarefinhas, vocês vão ter benefícios, então a gente tem um clube de benefícios. Vocês também dentro tem um app de exercício para fazer em casa, de 15, tem de 20, tem de 30 minutos, tem meditação, tem vários tipos, tem dança, de acordo com a atividade física que vocês caracterizam, tá? E aí vocês também têm acesso a todos os materiais. Além disso, vocês vão estar presentes numa comunidade, que é a comunidade que é o Cantinho das Deusas da Nutri, tá? Inclusive, agora a gente fez uma dinâmica de anjo para uma se ajudar, tá? Então, uma comunidade para vocês se motivarem. E aí a gente vai fazendo todo esse processo ao longo do caminho, tá? Para vocês realmente despertarem, tá? Uma coisa muito importante para vocês entenderem como que é o ciclo das deusas, tá? Ciclo das deusas, gente, para nós sentirmos empoderadas. E realmente é esse o objetivo, para vocês terem um novo olhar, aumentar a autoestima e sentir prazer de se cuidar, tá? Tchau, Rê. Então, isso é muito importante. Então, eu divido o ciclo das deusas em 4 fases, tá? Primeira fase, a gente vai equilibrar o corpo, tá? E cada fase a gente vai receber, tem uma deusa específica para cada fase, tá? Então, a gente vai equilibrar o corpo. Então, equilibrar o corpo significa organizar a nossa rotina alimentar. Segunda fase, a gente vai melhorar nosso metabolismo, a gente vai melhorar os nossos hormônios. Terceira fase, a gente vai trabalhar
principalmente corpo arrumado, casa bonitinha, a gente vai acelerar os resultados. E muitas vezes nessa fase é que a gente vai usar o protocolo detox. Então, o detox vai ser tranquilo para vocês essa fase, tá? Porque vocês já estão com outra mentalidade. A gente trabalha muito a questão da mentalidade. E por fim, a gente trabalha muito o foco da consciência alimentar. Então, são 4 fases para vocês, a gente conseguir trabalhar tudo isso e vocês verem essa mudança de acordo com o objetivo, tá? O objetivo é só para emagrecimento? Não, simplesmente pode ser, porque eu quero melhorar, quero me sentir bem. Eu tenho um problema de, sei lá, endometriose, eu tenho um mioma, eu tenho um ovário policístico, quero melhorar. Quero simplesmente melhorar, não tô nem preocupada com o meu peso. Às vezes você pega aquela pessoa que tá até magra, mas a gente precisa, ela tem uma série de sintomas, porque a alimentação dela não faz sentido. Mas meus exames estão ok. Gente, nem sempre o exame, tá? Ele vai falar o momento que você tá. Às vezes ele vai falar um momento assim que tá, o grau de gravidade é tão grande que ele vai se manifestar no exame. Mas às vezes o corpo já tá te dando sinal e ainda não apareceu no exame, tá? A nossa finalidade é fazer com que não apareça no exame, tá? Essas alterações que vocês ficam 100%, tá? E aí, gente, para esse ciclo das deusas vai ter um diferencial. As pessoas que fecharem, tá? Até sexta-feira, elas terão acesso ao desafio detox de 14 dias. Então, tem mulheres que fizeram já os 7 dias, então teve esses 7 dias, vai ter acesso nesses 14 dias. Mas eu não fiz esse dos 7 dias, também quero 7 dias, não tem problema. A gente faz as adequações, aí viram de 21 dias, tá? E as 5 mulheres que se inscreverem, as 5 primeiras que se inscreverem no Círculo das Deusas, vai ganhar também uma sessão de aconselhamento com a Letícia, que é educadora física para orientação de atividade física, tá? Lembrando, tá, gente? Essas vagas são limitadas. Eu tenho 10 vagas, tá? Acabou as vagas, não consigo, tá bom? Tá? E aí, assim, gente, a gente faltam acho que 84 dias para o final do ano. Dá tempo, mulherada. Vamos embora, pelo amor de Deus. A meta de 2023. Ficou lá em janeiro. Pode parar com isso. Vamos embora, vamos para cima, tá? Bom, como é que custa tudo isso, Nutri, tá? Você falou, gostei, me interessei, legal, tá? A consulta avulsa hoje, vou dar um exemplo de comparação para vocês, tá? A consulta hoje, ela está 385. Tá? Então, se você fosse fazer 4 consultas avulsas, mais o aconselhamento que eu falei lá com a educadora física, tá? Em torno de 120, mais desafio, o último desafio pago que eu fiz foi 167,65, tá? Tudo isso daria 1.827, tá? Vocês vão ter acesso a tudo isso por 1.280 e pode ser pagos em 4 vezes no cartão sem juros, tá? Então vai dar 4 parcelas de 320, tá? Mas isso, tá? É só para essa semana, lembrando que só as 5 primeiras inscritas têm acesso à orientação, ao aconselhamento com a educadora física, tá? Mas aí eu fui a sexta. Aí você vai ter acesso ao ciclo das deusas mais o desafio, tá? Esse é o diferencial para quem fechar essa semana, tá? Me interessei. Como é que eu faço, gente? Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar, tem um telefone, mas vocês podem entrar a princípio em contato pelo direct, tá? Ou põe aqui no comentário, né? Se você assistiu a live depois, eu quero, tá? Que a gente entre em contato. Você pode entrar em contato no direct, ou vocês podem entrar em contato também pelo telefone que eu vou deixar na bio, tá? Então, são essas maneiras, né? Várias formas aqui que eu falei, tá bom? Que vocês podem entrar em contato, tá? Eu fico super à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Mas Nutri, ainda fiquei com dúvida nisso, você pode me explicar melhor? Vocês podem entrar em contato, tá? Que tudo isso vai ser explicadinho, bem bonitinho, tá? A ideia é de facilitar a vida de vocês e realmente fazer com que vocês melhorem, tenham qualidade de vida e que realmente, como eu falei no começo,
melhorem a relação de vocês com a comida e, consequentemente, com o corpo, com a energia de vocês, com a libido, com a vitalidade, né, de estar produzindo, de estar colocando a força de vocês nesse mundo, tá? É isso que eu luto, gente. O meu propósito de vida em relação às mulheres é isso, é deixar vocês empoderadas. E aí vocês vão se divertir nas minhas consultas, tá? A mulherada se diverte, tá? Eu agradeço a todas que passaram por aqui, as que ficaram até o final e me coloco inteiramente à disposição. Tá ótimo? Um beijo grande para vocês.